E hoje nós vamos aprender a segunda lei de Newton em coordenadas polares. Fica aí. Fala, meu bichinho, professor Adam Medeiros aqui para mais um vídeo incrível nessa jornada pela mecânica clássica. E hoje, como eu falei no início, nós vamos sair um pouquinho das coordenadas cartesianas e vamos falar sobre a lei de Newton em coordenadas polares. Por que isso? As coordenadas polares, elas são bem importantes quando a gente for falar, por exemplo, dos movimentos circulares. Na mecânica clássica, representar movimentos circulares, por exemplo, em coordenadas cartesianas é uma confusão da bexiga. Então, por isso que a gente vai aprender hoje essa ferramenta poderosíssima, que é a coordenada polar, ou o sistema de coordenadas polares. Bom, então no quadro, vamos começar a desenhar o que a gente chama de coordenada polar. Primeiro eu vou desenhar um eixo de referências, e esse eixo de referências eu vou desenhar um vetor posição R, baseado num ponto que está numa posição R em relação à origem. O tamanho desse espaço R, o tamanho desse vetor R, vale o módulo do vetor R, certo? Pois bem, se eu chamar esse ângulo aqui de φ e eu disser que esse tamanho vale y e esse tamanho vale x, então eu posso representar facilmente algumas equações, né? Primeiro, x é igual a r cosseno de φ, certo? E y é igual a r seno de φ. Tá? Em todo caso, eu posso representar quem é r e quem é φ, né? R vale a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, e φ vale o arco cuja tangente vale y sobre x. Tá? Então, como vocês podem ver, um eixo de coordenadas polares, ele abandona o formalismo x e y das coordenadas cartesianas, e ele agora trabalha com duas coordenadas padrão, que são a coordenada R e a coordenada φ. A coordenada R é a coordenada da posição, né? E φ é a coordenada do ângulo. Então são esses os valores que variam no sistema de coordenadas polares. Veja, se eu desenhar novamente o meu eixo de coordenadas polares aqui, e eu tiver a minha posição aqui num ponto qualquer, nesse ponto, em coordenadas cartesianas, eu teria que representar os eixos x e y, certo? Onde os versores ou vetores unitários x e y estão na direção de x e de y. Agora, em coordenadas polares, o vetor r aponta na mesma direção de r. Tá? Vou desenhar de novo aqui para mostrar para vocês que se o vetor R aponta na mesma direção de R, o vetor unitário φ aponta sempre na direção do crescimento do ângulo φ, certo? Nesse caso, R, ou o vetor unitário R, é sempre paralelo ao vetor unitário φ. Até aí tudo tranquilo, né? Nesse caso, como agora nós não temos as coordenadas x e y, para eu representar a força, por exemplo, eu vou ter que representar a força, o vetor força, como sendo uma força de R na direção R mais uma força de φ na direção φ, tá? Certo? Bom, então se eu novamente desenhar aqui o meu sistema de coordenadas, e eu tiver uma partícula variando o seu espaço com o tempo em duas posições, de modo que a sua posição, o seu vetor R de T1, aqui é T1, né? A partícula está se movendo nos tempos T1 e T2. Eu tenho o versor R no tempo T1 e tenho o versor R no tempo T2. Tá? Ora, eu posso fazer a diferença entre esses dois versores R de T1 e R T2. A diferença entre eles, ou ΔR versor, está associada a um ΔΦ, certo? De modo que ΔR versor, se ΔT for muito pequeno, então a variação do versor R
É lógico que não é a variação do tamanho, né? Porque o tamanho é o mesmo, é um vetor unitário ou um versor. Mas a diferença da direção, né? Que a gente está falando da direção e não do tamanho. A variação do versor R pode ser considerada aproximadamente a variação de φ na direção φ. Que é esse delta aqui, né? Se esse tempo for muito pequeno, esse tamanho é muito próximo desse tamanho aqui. Pois bem, nesse caso, se eu considerar um t muito pequeno, eu posso dividir ambos os lados dessa quase igualdade por t, né? Pelo tempo, pelo intervalo de tempo. Então, nesse caso, vai ficar, se é um intervalo muito de tempo ou tendendo a zero, vai ficar um elemento infinitesimal dessa grandeza. Então, isso vai ser dr dt é igual a dφ dt na direção φ. Ou dr dt é igual a φ ponto na direção φ. Certo? Guardem essa equação porque ela vai ser importante mais na frente. Tá, então agora vamos derivar o vetor r para achar a velocidade. A gente sabe que o vetor r vetor, é o módulo de r na direção r, certo? Então, para eu derivar o vetor r vetor ponto, isso vai ser dado pela regra do produto, né? A derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A gente já sabe quem é isso aqui, né? dr chapéu dt é φ ponto dφ, certo? Então, r ponto, vetor, né? Que é um vetor, vale r ponto módulo na direção r mais r φ ponto dφ. Guardem essa expressão também, porque ela também vai ser importante no futuro. Nesse caso, r vetor ponto, né, ou a derivada temporal do vetor r, nada mais é do que a velocidade, certo? Então, nesse caso, nós já encontramos as duas componentes da velocidade. A componente r, que vale r ponto na direção r, e a componente φ, que vale r dφ dt, ou φ ponto, na direção φ. Para eu não ter que gravar de novo, isso daqui, ó, na verdade, é na direção φ. Isso daqui, na verdade, é na direção φ. Ajuda o pai aí, porque eu já gravei isso umas 1000 vezes. Bom, então nós já podemos ver que nós vamos precisar de dφ chapéu dt, né? Por quê? Nessa expressão aqui tem um φ chapéu. Só que esse φ chapéu a gente vai derivar de novo para achar aceleração. A gente só vai achar força se tiver aceleração, uma vez que a segunda lei de Newton diz força é igual a massa vezes aceleração. Então, nesse caso, vamos fazer uma analogia àquela figura que eu fiz agora há pouco. Se eu desenhar o meu sistema de coordenadas polares aqui, nos pontos T1 e T2, tempos T1 e T2, eu vou ter que o φ chapéu de T1 é diferente do φ chapéu em T2, tá? Nesse caso, se eu escrever aqui, ó, os meus dois vetores, eu vou ter ΔΦ, φ chapéu em T1, φ chapéu em T2, e aqui é o meu delta φ chapéu, tá? Ora, por analogia e por simetria, se dr dt é igual a φ ponto na direção φ, dφ dt é igual a menos φ ponto na direção r. E isso daqui também vai ser muito importante agora quando a gente for achar a aceleração. E bom que agora que eu me toquei que eu tô com fone de ouvido, né? Tô ficando doido, meu Deus do céu. Tá, voltando aqui. Agora nós vamos efetivamente falar sobre a aceleração. A aceleração é a derivada temporal de r ponto, certo? Ou da velocidade. dv dt, tá? Ora, se v vale r ponto na direção r mais
R φ ponto na direção φ. Então, para achar a aceleração, eu vou ter que fazer a regra da cadeia aqui, tá? A aceleração vale. A regra da cadeia nesse termo vai ficar R 2 pontos na direção R, que é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro R ponto vezes a derivada do segundo, dr dt, certo? Mais a derivada disso aqui, ó, vai ficar R ponto φ ponto mais R φ 2 pontos na direção φ, que é a derivada desse termo aqui, né? Mais a derivada do vetor unitário. Então fica R φ ponto dφ dt. Então agora a gente vai começar a destrinchar essa equação, né? Bora fazer igual massa de pão, bora sovar até dar o pão, senão sola. Mais um hoje eu tô todo atrapalhado, eu fiz foi a conta toda e não tava gravando, mas bora lá. Então a aceleração aqui, ó, ela vai ser a derivada, primeiro a derivada do produto, né? Então eu fiz o produto aqui, então já organizei aqui pra gente facilitar, né? O que que eu fiz? Eu separei tudo que tá em R, então isso aqui é em R continua, dr dt a gente já sabe quem é, que é a derivada temporal de φ na direção φ, então fica R ponto, φ ponto na direção φ, mais esse termo eu repeti, e aqui eu substituí dφ dt, né? A derivada temporal do vetor unitário φ, eu substituí aqui por menos φ ponto na direção R, tá? Então isso aqui vai dar, eu separei agora tudo que está em R, então vai ter R 2 pontos menos R φ ponto ao quadrado, que é φ ponto vezes φ ponto na direção R, mais R ponto φ ponto mais R ponto φ ponto é 2 R ponto φ ponto mais R φ 2 pontos na direção φ, tá? Mas qualquer dúvida, podem voltar a paralisar que vocês vão ver o passo a passo direitinho. Se tiver dúvida, eu faço de novo, não tem problema não. E aqui, ó, eu reescrevi a aceleração em termos das coordenadas. Então, a coordenada R da aceleração vale R 2 pontos menos R φ ponto ao quadrado na direção R. E a aceleração na direção φ vale R φ 2 pontos mais 2 R ponto φ ponto na direção φ. Se a gente considerar R constante, o que que significa considerar R constante? Significa que a gente vai ter um movimento, o quê? Circular. E é muito do que é usado as coordenadas polares. As coordenadas polares na mecânica clássica, elas ajudam muito nessa frente específica, em outras também, mas nessa frente específica é muito, que é na parte de movimento circular. Nesse caso, se R é constante, dr dt é zero, né? A derivada de uma constante é sempre zero. E aí começam a assumir alguns termos aí e a expressão fica mais simples. Nesse caso, a aceleração total, né, vai ser menos R φ ponto ao quadrado na direção R mais R φ 2 pontos na direção φ, certo? Então esse aqui é o caso particular, quando R é constante. Mas para fechar a aula de hoje, nós podemos escrever a força agora a partir da expressão força igual a massa vezes a aceleração, obviamente. Isso vai dar pra gente força igual a massa vezes a aceleração, né? Nesse caso, as duas componentes serão a força em R vale massa multiplicando R 2 pontos menos R φ ponto ao quadrado, e a componente φ da força vale m R φ 2 pontos mais 2R ponto φ ponto. Isso na direção φ, aqui em cima na direção R, obviamente. Então é claro que essas expressões elas não são mais simples do que as coordenadas cartesianas, mas é porque os problemas que envolvem a mecânica clássica, eles não vão ser mais simples. Então a gente vai ver quando começar a ver os formalismos lagrangiano e hamiltoniano lá na frente, e aí sim eles vêm para simplificar todas essas equações. Mas no fim das contas, essas equações aqui, elas vão nos ajudar muito na hora de resolver alguns problemas. Então a gente demonstrou como achar
as expressões para a segunda lei de Newton em coordenadas polares, e uma vez demonstrado isso, a gente vai utilizar essas equações a nosso favor. Então, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro essa parte de coordenadas polares. Eu posso trazer mais conteúdo se vocês tiverem dúvida. A gente vai resolver exercícios também para ir facilitando o entendimento. Mas é isso, a aula de hoje. Obrigado de novo pela atenção de sempre. A aula de hoje foi um pouquinho mais pesada, mas vamos aí, né? Ninguém disse que seria fácil. Obrigado, pessoal. Continua assistindo os vídeos, se inscreve, deixa o gostei aí. Falou, até a próxima.